Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando mais um programa do Pauta Brasil, é um pauta trabalhado pela Fundação Perseu Abramo, a Fundação de Estudos e Pesquisas do PT, e esse programa é transmitido não apenas pelas redes da Fundação Perseu Abramo, como também pela rede do PT, pela rede da TV 247 e também pela revista Fora. O programa de hoje tem uma característica especial, porque ele é parte de um dos cursos de formação desenvolvidos neste momento pela Fundação Perseu Abramo. O curso se denomina História e Política, e ele pretende oferecer subsídios, conceitos, algum trabalho sobre metodologia de análise, enfim, resultados de estudos, no sentido de se construir uma praxis que possa fazer com que os nossos militantes, dirigentes partidários, companheiros e companheiras da sociedade que queiram participar deste curso possam compreender um pouco melhor a nossa história, o mundo da política e, particularmente, a conjuntura pela qual nós atravessamos. E falar de conjuntura, não há como se falar de conjuntura senão lembrando do próprio papel do nosso partido, do PT. São 42 anos de existência do PT, um partido que foi criado a partir da conjunção de esforços, uma espécie de uma pororoca, né, que agregou setores das comunidades eclesiais de base, setores do novo sindicalismo que surgia no final da ditadura militar, um sindicalismo super ativo, combativo, que se insurgia, inclusive, contra a própria estrutura sindical brasileira, herdada historicamente do desenho que o fascismo para ela construiu, mas que pretendia, enfim, se fortalecer e trabalhar não apenas os direitos dos trabalhadores, mas trabalhar os trabalhadores como protagonistas também do processo político. Daí a participação muito proativa de sindicalistas de todo o Brasil, sindicalistas urbanos e rurais nesse processo. E diversos setores da esquerda brasileira que participaram da resistência contra a ditadura militar de 64 até, enfim, o final da ditadura, em 85, mas foi em 1980 que o PT foi criado, com forte participação também de diversas correntes, diversos segmentos da esquerda brasileira. E não é que deu certo, né? O PT, nesses anos todos, cumpriu um papel importante na sociedade brasileira. E para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas muito especiais. A Mônica Valente, né, hoje secretária executiva do Foro de São Paulo, mas uma dirigente partidária por muito tempo de nosso partido, conhece nosso partido como poucos e, enfim, nesse período todo tem oferecido uma grande contribuição, enfim, à definição de nossas políticas, à estruturação de nosso partido, às lutas sociais do nosso país, e o Marcos Sokol, outro companheiro nosso, também de enorme tradição em nosso partido, que exerce uma liderança importante, tendo sido dirigente partidário da Comissão Executiva Nacional do PT e tendo sido dirigente por muito tempo, conhecedor que não só da história do nosso partido, mas é alguém que vive a realidade de nosso partido, que poderá também nos oferecer um depoimento muito importante. Então, esta aula de hoje tem o nome o PT, o partido que mudou o Brasil. Ela está no contexto de todo um curso de História e Política, são diversas aulas sobre diversos temas. As pessoas interessadas, basta que acessem o site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, e ali, clicando na área de formação, poderá se cadastrar e acessar esse curso e os demais cursos que nós disponibilizamos. Um curso sobre economia, Descomplicando Economias, um curso para os militantes dos movimentos sociais,
urbanos, desenvolvido junto com a Central de Movimentos Populares, um curso sobre fascismo no mundo e no Brasil, tão importante para este momento pelo qual nós passamos. E, brevemente, estamos lançando, a partir do dia 29, um curso para os nossos militantes que irá tratar do tema das eleições de 2022, quer dizer, conjuntura política, aspectos políticos importantes das eleições de 2022, a nossa visão sobre o Brasil, sobre o presente e o futuro do Brasil, através do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, desenvolvido pela Fundação e aprovado pelo Diretório Nacional do nosso partido, efetivamente, mas também o curso trabalhará uma série de temas, digamos, operacionais de campanha, planejamento de campanha, aspectos jurídicos, fiscalização da urna eletrônica, enfim, e uma série de outros elementos importantes para que nós estejamos preparados para esse embate histórico, né, quando enfrentamos o neofascismo no Brasil, e o PT, com seus aliados, precisa necessariamente desenvolver uma grande campanha para sermos vitoriosos e virar essa triste página da história do Brasil pela qual nós estamos passando nesse momento. Mas, sem mais, eu quero, então, com muita alegria, passar a palavra para a Mônica Valente para que ela possa fazer sua exposição. Mônica, a palavra é sua. Diretor da Fundação Perseu Abramo. Eu quero saudar você e a Fundação Perseu Abramo por essa iniciativa, e também saudar aos nossos parceiros da Revista Fórum e da TV 247, por também propiciarem a difusão desse debate, desses debates que são feitos aqui pela formação da Fundação. Saudar também o meu querido companheiro de Executiva Nacional, Marcos Sokol, por estar aqui dando a honra de compartilhar essa aula aqui comigo, que na verdade é mais um bate-papo da nossa vivência sobre o impacto do PT no Brasil e falar um pouco, né, tanto da nossa história quanto das nossas qualidades, mas também dos nossos desafios, porque seguem sendo bastante grandes, apesar desses 42 anos de história que eu julgo de muita importância para os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras, e para a sociedade brasileira. O Lula, ele uma vez, há muitos anos atrás, ele comentou sobre o MST, uma coisa que eu achei muito interessante e acho que se aplica ao PT. O que seria do Brasil se não houvesse um movimento que organizasse os agricultores familiares, que pudesse não só organizar do ponto de vista político, mas também, fundamentalmente, como um movimento social, e que depois deu origem a políticas importantíssimas na área de agricultura familiar. O que seriam desses trabalhadores, dessas famílias de trabalhadores rurais, se não tivesse um movimento que organizasse? E eu acho que a mesma coisa se aplica ao PT. O que seria, né, da classe trabalhadora se não fosse o PT? E acho que, às vezes, a gente fala isso, pode parecer uma coisa assim muito arrogante, ou vamos dizer, autocentrada, mas principalmente eu que nos últimos anos acompanhei mais a área internacional do nosso partido, conheci diversas e importantes iniciativas partidárias, cada vez mais, apesar de todos os nossos problemas, cada vez mais eu me orgulho muito do PT. Então, como o Jorge disse, nós surgimos a partir de uma luta sindical importante, das famosas greves do ABC, da indústria metalúrgica, onde surge o nosso líder, o Lula, numa luta de enfrentamento à ditadura por melhores salários, por mudança na legislação salarial, mas também no bojo da luta da sociedade brasileira pela redemocratização do país. Nós vivíamos aquela época, o final do período da ditadura, que em outras épocas ela foi muito mais dura, e essa luta sindical, essa entrada em cena da classe trabalhadora brasileira no seu polo mais dinâmico, que era
o polo da indústria metalúrgica do ABC, e que rapidamente contaminou muitas outras categorias no Brasil, né, professores, o pessoal, petroleiros, professores, trabalhadores rurais, pessoal da saúde, o pessoal das chamadas profissões de nível universitário, os jornalistas, arquitetos, médicos, trabalhadores também de setores como comércio e serviços, enfim, contamina rapidamente aquela luta importante de 78 e de 79, e que a partir de 80 surge o PT como uma espécie de um saldo natural, vamos dizer assim, entre parênteses, entre aspas, mas um salto necessário, eu diria, mais do que natural, que seria dotar a esses novos protagonistas do cenário brasileiro, que lutavam contra a ditadura e lutavam pelos direitos dos trabalhadores, que é a construção de um partido político. E vale lembrar uma coisa que o Jorge Bittar também mencionou, a formação, a fundação do PT também tem o condão de agregar muitos setores da esquerda brasileira que resistiram ao regime militar e à ditadura militar, que lutaram e resistiram, e esses setores da esquerda brasileira também se juntam nesse processo de fundação e de criação do PT. É uma experiência mais ou menos inédita do que eu conheço. O Sokol é muito mais, eh, sábio do que eu, tem muito mais conhecimento do que eu, mas, assim, é uma experiência bastante singular essa de criação do PT. E ele nasce já como um partido, da classe trabalhadora, se identifica como um partido da classe trabalhadora, dos trabalhadores e das trabalhadoras, se identifica com o socialismo democrático, que também é uma coisa muito importante, e também se caracteriza ao longo dos seus primeiros anos, vai se caracterizando como um partido de massas. Que quer dizer isso? Que vai buscar trazer para a organização, para a cena política, como protagonistas, o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras e de todos aqueles que lutavam pela redemocratização do nosso país, que lutavam pelos anseios do povo brasileiro e que poderiam aderir ao nosso partido, se filiar no partido. Eu me lembro, teve um ano que, acho que era ainda no fim da ditadura, não sei se foi 81, 82, nós tínhamos que recolher assinaturas para legalizar o PT, era uma coisa louca, era 5% Verdade. do eleitorado brasileiro. E era muito louco, porque a gente hoje eu ajudei a bater de porta em porta lá no conjunto habitacional que eu morava, a recolher essas assinaturas. Eu não tinha dimensão do quanto isso é difícil, recolher 5% de assinaturas do eleitorado brasileiro, e tinha que ter lá o título de eleitor da pessoa. E nós conseguimos, né, nós conseguimos, e era uma coisa. Hoje eu acho que foi uma façanha, mas na época eu nem me dava conta, né, disso. Então essas características, elas fizeram do PT e fazem até hoje do PT uma experiência muito singular, de organização da classe trabalhadora, do povo brasileiro, e que coloca em cena esses protagonistas que historicamente no Brasil, são, pessoas vamos dizer assim, são de estratos sociais, eh que não são da elite, né, que não são da elite dominante empresarial, econômica ou da tradição da política brasileira. Então, nesse sentido, o PT ele rompe uma tradição importante. E a outra coisa importante também nesse processo de constituição do PT foi que, ele também se preocupou muito com o seu aspecto organizativo, né, de criar núcleos. A gente tinha muitos núcleos, núcleo de petistas da Petrobras, da saúde, do não sei onde, dos metalúrgicos, enfim, tinha núcleos, então tinha uma pegada organizativa bem importante. E a outra coisa interessante também é que o PT, ele já nasce com o que eu chamo, e não sei se é a melhor expressão, mas ele já nasce com o que eu chamo de vocação para o poder.
não é a melhor expressão, porque hoje poder é visto como uma coisa negativa, né, na sociedade brasileira. Mas eu quero explicar um pouco essa expressão e talvez eu encontre uma melhor que defina um pouco melhor essa vocação, que é uma vocação para, alterar a correlação de forças na sociedade brasileira e a partir da alteração dessa correlação de forças na sociedade brasileira, disputando eleições, organizando lutas, mobilizações, etc., mas efetivamente conseguir implementar propostas que mudem a vida do povo. Então a gente começa a disputar eleições, eleições municipais, eleições parlamentares, exatamente com esse objetivo, não só com o objetivo de representação da classe trabalhadora e do povo, mas também com uma pegada de mudar as coisas, de atender os anseios do povo brasileiro, de resolver grandes questões como o emprego, políticas, direitos sociais, saúde, educação, moradia, carestia. Teve lutas importantes que o PT se envolveu desde o começo, que é a luta contra a carestia, e parece que a gente voltou 42 anos no tempo, né. Hoje a gente se encontra também numa luta muito dura aí contra a carestia, o custo de vida e muitas pessoas voltaram a passar fome, infelizmente, no nosso país. Mas essa característica deu ao PT uma dupla face, vamos dizer assim, que sempre às vezes ela desequilibra, e esse é um dos nossos desafios, que é uma face que é a face, organizativa, da mobilização, da organização autônoma, dos trabalhadores e das trabalhadoras e do povo brasileiro, ou seja, que a sua face, vamos dizer, política mesmo, né, a sua face organizativa como um partido, que não abre mão de se fazer representar, mas também de organizar a luta, de lutar e organizar a luta, ao mesmo tempo uma face institucional, na medida em que a gente vai ganhando eleições municipais, as primeiras prefeituras que nós elegemos foi logo no comecinho, né, em 82 a gente já elegeu algumas prefeituras, mas também parlamentares, que é uma face também institucional importante da luta política num país que sai de uma ditadura militar, constrói uma democracia certamente muito imperfeita, né, nós vimos como que aconteceu em 2016 e não só em 2016, mas esse é o exemplo mais claro da imperfeição da democracia brasileira, que inclusive esse é um desafio para o futuro do PT, que é ajudar a aperfeiçoar mesmo a democracia brasileira, de tal maneira que ela, por exemplo, a gente tem uma representação, um processo eleitoral, uma organização político-partidária muito melhores do que o que a gente tem hoje, a não o não imiscuir de outros poderes de Estado, como foi o caso da perseguição judicial contra o nosso partido e o nosso presidente, onde o poder judiciário buscou interferir no processo político brasileiro, buscou e interferiu no processo político brasileiro. Mas, de qualquer forma, voltando ao PT, essas duas faces do PT de equilíbrio difícil, né? Porque eu costumo dizer, a gente não pode abrir mão da inserção institucional do PT, de disputar eleições, de governar cidades, estados e o próprio país, ao mesmo tempo em que não podemos descuidar dessa outra parte, que é a organização própria de um partido político de esquerda, de massas, com essa vocação para construir o socialismo democrático, com todos vamos dizer, os desafios, né, que são colocados nessa construção. Quando nós ganhamos o governo pela primeira vez em 2002, 2003, um pouco antes do presidente Lula assumir, a gente ouvia, né, setores aí da elite brasileira dizer: "Não, o Lula não vai conseguir governar, vai ser um desastre o governo dele, ele não tem as condições, vamos dizer, sei lá, técnicas ou políticas para cuidar do Brasil, para dirigir um país do tamanho
e da importância do Brasil. E não foi isso que aconteceu. Foi uma experiência muito exitosa nos nossos 3 governos, né, não tivemos o 4º governo porque fomos golpeados. Foi, no seu conjunto, uma experiência muito exitosa. E um dos impactos que eu acho que é mais relevante dessa história é o fato de nós virmos nessa trajetória de construção de um instrumento político da classe trabalhadora e do povo brasileiro, com vocação para alterar a correlação de força, mudar as coisas e atender, o projeto da classe trabalhadora, e que teve uma experiência de governo muito exitosa, num mundo globalizado, em transformação, com grandes interesses em jogo, muitos interesses em jogo, de tal maneira que esse impacto do nosso partido para a sociedade brasileira, ele pode ser mensurado, inclusive, em números dos êxitos desses governos do PT no âmbito nacional, mas também no âmbito dos municípios e dos estados que nós governamos, né. Um impacto importantíssimo na vida das pessoas, né. Mas é óbvio que é lógico que, como qualquer instrumento construído por homens e mulheres, né, eh, nós temos os nossos desafios, nem tudo são flores, obviamente, né. Por exemplo, talvez uma das coisas que a gente, possa dizer no processo aí da resistência ao golpe contra a presidenta Dilma em 2016, nós não tenhamos tido as condições que a gente já deveria ter construído antecipadamente, as condições de resistir, no seio do povo, né, àquele golpe, como eu vi acontecer em outro como nós vimos, né, acontecer em outros países. O exemplo mais recente é o exemplo da Bolívia, onde houve um golpe militar, policial, contra o processo eleitoral em que tinha sido vencedor o presidente Evo Morales. Eles dão um golpe em 2019, mas em 2020, muito pouco tempo depois, historicamente, esse mesmo povo, através da sua organização, da sua mobilização, conseguiu retomar o processo eleitoral e fazer vencedor aquele projeto político, já não mais com Evo Morales, encabeçado por outro companheiro, mas que significava o mesmo projeto político que tinha sido golpeado um ano atrás. Eu tenho absoluta certeza que as eleições da Bolívia de 2020, elas aconteceram exclusivamente pela mobilização do povo, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos indígenas, da Central Obreira Boliviana e tudo mais. Mas isso é uma das coisas, um dos aspectos que é preciso a gente prestar bastante atenção para o próximo período, né. Se nós ganharmos as eleições, como tudo parece indicar, se tudo der certo, se a gente trabalhar direitinho também, né, se não houver golpes bom, a gente já sabe de tudo isso, mas esse é um aspecto que o PT vai precisar, dar mais atenção, porque a garantia da democracia brasileira e o seu aperfeiçoamento vai depender, como dependeu e como já no em 78, 79, 80, quando nós conseguimos derrotar a ditadura militar, já dependeu da capacidade de organização, de luta e de organização da classe trabalhadora e do povo. Essa mesma questão, ela está em pauta hoje também, porque não só pelas agruras e pelos retrocessos democráticos que nós estamos vivendo com esse governo dessa pessoa desse inominável aí, que eu não vou mencionar o nome, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, que são ameaças, que não devem ser, vamos dizer assim, não devem ser menosprezadas, né. Mas eu tenho, consciência de que o PT também é um partido que aprende com os seus erros, né, e aprende principalmente com as suas experiências. Então eu acho que o impacto do PT, com isso vou terminando, eu estou controlando aqui meu tempo para dar os 20 minutos, é um impacto bastante positivo na sociedade brasileira,
É lógico que não é perfeito, ninguém é perfeito, mas é o que de melhor a classe trabalhadora e o povo conseguimos construir para defender o nosso projeto histórico de uma sociedade sem explorados e nem exploradores, que era esse o slogan quando a gente fundou o PT e que continua, vigente. A gente não está te ouvindo, Jorge. Pronto, já consegui ativar aqui. Eu não estava conseguindo reativar meu microfone. Obrigado, Mônica. Foi ótimo, você foi muito clara, precisa, didática, e isso acho que é muito importante para que os nossos militantes atuais conheçam um pouco de como foi construído esse processo político, quais foram os seus êxitos, as suas vitórias e quais são as suas dificuldades e os seus desafios daqui para frente. Você foi muito clara e muito feliz na sua abordagem. Eu passo, então, agora a palavra ao nosso companheiro Sokol para a sua exposição. A palavra é sua, Sokol. Vai lá. Tá me ouvindo? Então, boa tarde às companheiras e companheiros. Jorge, que eu faz algum tempo que não via, né, Jorge? E a Mônica, que eu estou cansado de ver nesse quadradinho. E a direção não quer fazer reunião virtual, eu estou meio aborrecido com isso, só quer fazer reunião virtual. Mas eu vejo ela, pelo menos. Então, vou entrar aqui no debate. O PT mudou o Brasil. Bom, menos. Menos. Numa perspectiva histórica, sim. Nós somos os herdeiros dos socialistas utópicos, dos anarquistas, dos socialistas ministerialistas. Nós somos herdeiros deles. A diferença é que nós logramos dar uma voz aos trabalhadores, um instrumento político que eles nunca tiveram no Brasil. Mas nós somos herdeiros de Tobias Barreto, professor da Faculdade de Direito do Recife, primeiro socialista marxista no Brasil, que não logrou constituir um partido em escala nacional e que chegou a essa conclusão, vejam vocês, pelos conselhos dos comunardos, né? Fugitivos da derrota da Comuna de Paris, que espalhados pelo mundo, levaram a semente. Mais ou menos como a derrota da greve de São Bernardo, nos anos 70, espalhou militantes em alguns rincões metalúrgicos, no caso, e que foram instrumento da construção do primeiro PT, vamos dizer assim. Nós somos herdeiros dos sindicatos, aqueles militantes aguerridos, brasileiros e estrangeiros, que é muito uma caricatura que se faz, que, sob o impacto da Revolução de 1917, além da greve geral aqui mesmo, portanto, o processo nacional e internacional desde o princípio, se lançaram à aventura de construir um partido. No caso, na época, o Partido Comunista Brasileiro, do qual eu reivindico que nós sejamos continuidade. Não o PCdoB, que isso é uma picaretagem. Eu não tenho tempo aqui para entrar nessa questão, mas é uma picaretagem. O PCdoB é uma cisão maoísta dos anos 60 e agora quer comemorar 100 anos. Bom, tá certo. Quer ser mais velho do que tem o direito, mas não é. Nós somos herdeiros e a continuidade flui por vários rios para desembocar nesse oceano que é o PT. Eu vou reivindicar aqui o Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa foi um militante operário do Partido Comunista, intelectual de profissão, que combateu o fascismo e combateu o stalinismo. Quando eu digo que ele combateu o fascismo, Jorge, não é esse neofascismo de pacotilha, que não tem milícia, que em 4 anos não conseguiu fechar o sindicato, que infelizmente não matou ninguém, que nem discurso ideológico tem, porque o fascismo tinha. O fascismo teve o apoio de intelectuais brilhantes, no caso do Brasil, Menotti Del Pique, religiosos muito capazes, como o de Helder Câmara. Os dois foram fascistas. E depois, com a vida, se desenvolveram. Um movimento que conseguiu agrupar trabalhadores contra os seus interesses de classe, organizá-los, colocá-los na rua para destruir as organizações operárias, até com uma resistência de frente única antifascista, onde o Mário Pedrosa jogou um papel,
contra o PCB da época, né? A maioria do PCB da época, na Praça da Sé, foi a famosa Revoada dos Galinha Verde, né? Pôs para correr os integralistas, que eram verdadeiros fascistas, não eram neofascistas de pacotilha. Era um fenômeno temeroso. Destemido, o Mário Pedrosa enfrentou o stalinismo, aquilo que um revolucionário que eu respeito disse que era a sífilis do movimento operário. E veio a ser reconhecido na sua vida, que tem altos e baixos, eu não tenho tempo aqui, foi para um lado, foi para o outro, cometeu erros e acertos, como qualquer ser vivo, mas veio a ser o sócio, né, o filiado, perdão, número 1 do PT. O que foi uma homenagem a um partido que reuniu mulheres, que não eram feministas, defendiam o direito de mulheres, negros, que não eram identitários, que defendiam o direito dos negros, jovens, que defendiam o direito da juventude e não eram gerais nacionalistas, e bandidos políticos, que não tinham direitos. Eu não era banido, mas eu era uma pátria. E menores de idade, jovens. E todos nós tínhamos 2 estatutos. Nós tínhamos um oficial para registrar em cartório e tinha outro que valia. Esse dos núcleos que a Mônica falou. Era a subversão organizada. Não de maneira destemperada, de maneira organizada. Então, internamente, todos os desvalidos, todos tinham seu direito igual. Alguns tinham mais liderança, mais capacidade, até mais projeção pública, que já utilizava internamente, porque não era um colégio de freira, se é que nas freiras funciona bem a coisa, né? Mas era de uma riqueza, de uma vivacidade que eu tenho saudade. Não é uma saudade assim, aquele lamento português, né? É uma saudade de reivindicar uma história. A Fundação Perseu Abrão, num momento muito oportuno, vai publicar este ano. Acho que o lançamento, pelo que eu estou informado, vai ser na Bienal do Livro, em julho, uma antologia sobre o Mário Pedrosa, produto do seminário realizado há 2 anos. Eu escrevi uma modesta contribuição, o que me obrigou a estudar mais do que eu aleatoriamente tinha feito ao longo da vida, essa personalidade. E daí eu queria ler para vocês um documento que eu tinha perdido na memória. É a minha saudade, que é a Carta a um Líder Operário, de 1º de agosto de 1978. Eu vou ler extratos, ela está publicada no site da Fundação e em outros livros de documentação, porque efetivamente é um documento histórico, onde o Mário Pedrosa se dirige a um líder operário, inominado, não inominável, inominado, que é uma carta para lhe testemunhar minha alegria de velho militante socialista pela firmeza e combatividade. É a fidelidade às minhas ideias que me faz escrever-lhe esta carta. Um jovem militante, está se referindo ao Lula, porque ele mesmo já era um setentão nessa época. Um jovem militante da sua têmpera, um produto necessário da classe operária emergente na nova sociedade brasileira. Eu acho lindo. Já se ouve o reboar desse movimento de classe que sobe das profundezas da terra de Piratininga para os sertões, do Prata ao Amazonas. Esse é o movimento histórico mais importante e fecundo da hora brasileira. Companheiras e companheiros, ele escreveu isso em 1º de agosto de 1978, um ano e meio antes da fundação do PT. Hoje é fácil falar. Não é um consenso científico, mas é fácil falar. Karl Marx, meu mestre, proclamou no século passado que, aspas, a emancipação dos trabalhadores seria a obra dos próprios trabalhadores. E aí vem uma frase que eu acho lapidar. Augusto Bebel, um operário alemão autêntico como você, fundando o Partido Operário Social Democrata Alemão, queria revelar-se, através dos tempos, o partido modelo de toda a classe operária europeia, inclusive para Lenin, da Rússia bárbara dos czares. Você conhece a minha posição sobre a bárbara invasão que o sonhador do retorno ao Império dos Czares, Putin, está fazendo hoje na Ucrânia? Mário Pedrosa não viveu isso, mas ele viveu para dizer que, em 14, abriu-se a matança interimperialista na Europa e Lenin e Trotsky puderam arrancar a Rússia do massacre, derrubando o czarismo, e, com audácia nunca vista, tentaram implantar a primeira república dos conselhos soviéticos. República dos soviéticos que não tardou, porém, a cair, como a Comuna de Paris, e, em seu lugar, implantou-se a ferro e fogo uma ditadura burocrática totalitária, a ferro e fogo. No Brasil, um outro programa começa a levantar-se.
Quais são as forças motrizes da nova situação capazes de convocar o povo, mobilizá-lo, guiá-lo pacificamente para uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita soberanamente pelo povo? Esta classe operária que você se empenha com seus companheiros de trabalho em organizar em sindicatos livres da tutela do Estado. Lembra, Jorge? Os sindicatos livres da tutela do Estado? E ele acrescenta, veja vocês, a emenda à Constituição que Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado Federal pelo MDB, acaba de enviar à presidência do MDB, foi engavetado, para que seu partido a leve ao plenário no Congresso Nacional, é a iniciativa mais radical e profunda de quantas a oposição ao atual regime já apresentou. Tinha razão. Foi uma das coisas que o Fernando Henrique mandou esquecer, que ele tinha escrito, ainda antes de chegar ao governo. Mas é um fato histórico. E conclui ele convocando Mário Pedrosa. Todas as forças populares legítimas vão se unir num só ramal, o socialismo, o movimento dos trabalhadores pelo socialismo. Cunha-se assim, com a naturalidade das coisas elementares, o partido da consciência proletária de que você e seus companheiros estão imbuídos. Saudações proletárias do velho companheiro, Rio, 1º de agosto de 1978. Eu me emociono até hoje quando eu reli isso daí, tinha ficado perdido nos bancos de memória. É poderoso. E se isso é um curso de formação, eu sou do tempo que formação a gente fazia lendo, queimando a pestana, de tarde, de manhã quem podia, de noite, eu quero que era mais possível, fim de semana principalmente. Até aqui está um documento, eu espero que esteja na antologia, que é um clássico do pensamento brasileiro, a Carta ao Líder Operário. Quando eu disse que era assim do ponto de vista histórico, eu falei menos, porque nós ficamos 13 anos no governo. E o resultado, evidentemente, nós fomos derrubados pelos acertos, não pelos erros, mas é se perguntar por que fomos derrubados de forma tão incruenta. Né? Dilma primeiro, Lula preso depois. E eu vou dar um exemplo apenas. Jorge, só um, o dos fertilizantes. 13 anos, o que nós fizemos para remontar a indústria nacional estatal de fertilizantes? Privatizada desde que a Constituição foi proclamada, a mal chamada Constituição Cidadã, em 89 foi a primeira privatização dessa área. É verdade que o nosso governo atenuou, interrompeu esse processo, mas não o reverteu. E hoje nós estamos pagando um preço, porque não foi o inominável e nem o Temer. Isso vem lá de trás do Fernando Henrique e de antes do Sarney. E hoje nós estamos com a nossa soberania alimentar. E o grande lugar que a gente tem no mundo, não é que eu goste ou que eu não gosto, é um fato. Nós somos o maior exportador, não produtor, o maior exportador mundial de proteína, um grande agroexportador. A crise provocada pela invasão bárbara interrompeu o fornecimento de fertilizantes, ou de o NGK, se não me engano, ou seja, os produtos que são componentes essenciais dos fertilizantes. E nós não temos como recuperar isso em curto prazo. É uma indústria, que, entre outras, que precisa ser reconstituída. Na verdade, é a cadeia do petróleo e do gás, que nós interrompemos a privatização, mas não revertemos, não restabelecemos, como eu acho que deve ser restabelecido. Fala para o engenheiro, fala para a assistente social, da saúde, sei lá, já me confundi, falo para todos que estão nos ouvindo, a necessidade da nação brasileira, a reconstituição da nossa soberania, inclusive nesse aspecto dos setores estatais estratégicos. E quero contar com isso com o Lula, que ficou 580 dias na cadeia sem fazer nenhum acordo. A Mônica perguntou se, ou me fez uma referência, se há outros partidos desse tipo. Cada um é essa singularidade, né? O Mário Pedrosa ocorreu comparar com o SPD alemão, o original. Cabia. A comparação cabia. Um partido social-democrata criado por um operário, não por um clube de intelectuais brilhantes. Cabe a comparação. Depois nós tivemos o Independent Labour, o Party inglês. Depois nós tivemos o Partido Obreiro de Unificação Marxista, na Espanha. Nós tivemos o Partido Socialista Operário Camponês, na França. Nós tivemos outras experiências que não chegaram ao ponto em que o PT chegou nos 13 anos de governo, por causa da Segunda Guerra Mundial, a qual essas organizações, não ligadas a nenhuma organização internacional, vamos dizer assim, independentes nesse sentido, como o PT, que nunca foi filiado à Internacional Socialista, embora houvesse quem o propusesse, nem o que sobrou do Kremlin lá, que era o fim do Comintern, depois do Cominform, que era, na verdade, comandante Ordene, que era o que tinha sobrado, né? Também tinha quem o defendesse. O PT manteve a sua independência, que é uma singularidade, que é uma originalidade. Que não dá para resolver o problema do programa.
mas que é muito importante, que dá a base para resolver o problema do programa. Ou seja, o problema de um programa à altura das tarefas que a gente pode, não quer, não que a gente sonha, que a gente pode realizar. Então, eu termino dizendo que disse o Mário Pedrosa, infelizmente, continua exatamente verdadeiro. É o Lula e a classe operária que tem que nos ajudar a ter uma Constituinte soberana que no Brasil nunca houve, que sempre houve pacto de elite. Para que fim? Para reconstruir o que foi destruído e transformar o que nós nem tentamos, em alguns casos, no outro tentamos transformar. Não é o socialismo, não está na ponta, na esquina. Mas como a gente está vendo nas eleições francesas, quando há persistência e determinação, a gente abre a facão no sentido figurado, eu já peguei facão no sentido não figurado, não deu certo. Então, é a facão no sentido figurado que a gente abre caminho para que os trabalhadores encontrem assim um ponto de apoio e, com a sua criatividade, num país do tamanho do Brasil, da diversidade, cadinho de culturas que o Brasil é, deem uma solução, não é uma solução na palavra, uma contribuição original para o problema da emancipação da humanidade, que é tão atual hoje como quando os anarquistas, os socialistas utópicos, inclusive os socialistas e ministerialistas, cogitaram de lançar a mão do poder político. O PT é um partido que nasceu para o poder político, todos os partidos nascem para o poder político. Os que dizem o contrário, tergiversam, são farsantes. Ou são partidos de aluguel, também tem. No Brasil a gente tem essa floração particular. São partidos que não almejam o poder, almejam um jeitinho ali. Mas os partidos sérios, vamos assim, qualquer variante política, almejam o poder. A diferença do PT é que ou almeja em nome, como disse o nome, dos trabalhadores. Então, espero ter ajudado a chacoalhar a roseira desse debate. Obrigado. Obrigado, Sokol. E a sua contribuição também foi extremamente importante. Acho que você foi muito feliz quando procurou recuperar aspectos importantes da trajetória dos movimentos de esquerda internacionalmente, né? E aponta o nosso querido e sempre lembrado Mário Pedrosa como o grande link, né? A grande ponte entre a história do movimento operário, o movimento dos trabalhadores, o movimento socialista e a construção do PT. E como isso, de alguma maneira, acaba perpassando toda a cultura interna, democrática, participativa de nosso partido. Né? Vamos lembrar que nós ensaiamos e trabalhamos muitas vezes o orçamento participativo, como diz o Lula, é preciso colocar o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda, né? Efetivamente. E alcançamos muitas conquistas, como a Mônica aqui sublinhou, efetivamente, tenho certeza que você também concorda. Ou seja, nossos governos avançaram muito nas conquistas sociais, no fortalecimento de certos instrumentos do Estado brasileiro para conduzir políticas públicas numa visão estratégica, né? Não apenas de elevação do padrão de vida de nossa população, mas também no sentido de aumento da consciência de nossa população e do papel que a soberania brasileira pode desempenhar num cenário geopolítico internacional. Acredito que o planeta tem saudade do governo Lula, tem saudade, né, do protagonismo do Lula no cenário internacional. Não apenas o nosso povo tem saudade dele aqui, mas o planeta, né? Quantos dirigentes internacionais não gostariam que o Brasil estivesse participando do grande jogo da busca da paz, né? Da busca do controle sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre o planeta, né? No sentido de mudar o padrão de desenvolvimento, né? Efetivamente. E eu gostaria apenas de sublinhar o seguinte, antes de voltar a palavra a vocês, para umas palavras finais de vocês. O Brasil de 2022 não é o mesmo de 2002. Né? Houve mudanças profundas nesse período. Né? A aplicação do ideário neoliberal ou ultra-neoliberal, né? A revolução tecnológica em curso, que, enfim,
ao aumentar a produtividade das empresas através da automação e etc. E tal, gera necessariamente desempregos num governo que aposta só na dinâmica do mercado e não numa dinâmica de protagonismo do Estado para organizar o processo produtivo e organizar as rendas na sociedade, as rendas do trabalho, as rendas do capital, enfim, efetivamente. Né? Eu pergunto, e, por outro lado, a Mônica sublinhou, e eu acho que todos nós estamos de acordo aqui, houve um déficit nosso em 2016, né? Porque houve um golpe contra a nossa presidenta e nós não tivemos, talvez, a força política popular articulada com outros setores da sociedade para se contrapor e evitar essa catástrofe que aconteceu em nosso país e que depois acabou levando à própria injustíssima prisão, absurda prisão do nosso presidente Lula para desaguar nesse governo de inspiração fascista. Não é tão organicamente fascista, como disse aqui o Sokol, né? Não usa com tanta habilidade os instrumentos de que poderia dispor para implantar suas regras, mas, efetivamente, é um governo de inspiração fascista. Então, eu pergunto, como é que vocês veem agora os desafios do PT para este momento, que é um momento, digamos, eleitoral, e para o período futuro? Quais são, enfim, como é que o nosso partido pode, de alguma maneira, se renovar? Como é que o movimento sindical pode se recompor diante dessas mudanças profundas no mundo do trabalho para que a gente possa ter, né, a sociedade e, sobretudo, os setores populares, a classe trabalhadora organizada e capaz de sustentar um processo de transformações e de reconstrução do Brasil no caminho de mais igualdade, no caminho de plena democracia e cidadania para todos. Então, eu passo a palavra à Mônica, novamente, para que ela possa fazer suas considerações. 5 minutinhos, tá bom, Mônica? Só para... Porque, na verdade, você já pavimentou o caminho do que você falaria agora. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao Sokol pela menção e pela leitura da carta do Mário Pedrosa. É muito emocionante mesmo essa carta. Eu espero também que esteja na antologia a ser publicada agora, proximamente, pela Fundação. De fato, 2022 está longe de ser, ou 2023, né? Muito longe de ser o que foi 2003. Então, os desafios para o governo, para o nosso possível futuro governo, vão ser imensos, imensos. Em termos programáticos, o Sokol pontualizou coisas que nós não conseguimos fazer ou não quisemos fazer, mas eu acho que esses desafios eles estão postos no que está sendo debatido sobre o desafio programático de colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda, mas também na recuperação do papel do Estado, tendo o descalabro que tem sido esse governo, aliás, desde o governo Temer, com relação à Petrobras, Eletrobras, as refinarias, enfim. Agora a independência do Banco Central e tudo mais. Então, de fato, os desafios vão ser muito mais complexos. Me impressiona muito, sabe, gente, eu tenho recomendado que todo mundo reveja a entrevista do Lula de 10 de março de 2021, quando teve aquela decisão do STF de considerar a 13ª Vara de Curitiba como inepta para tratar do caso do presidente Lula, como todo o resto, mas por que eu chamo a atenção para aquela entrevista? Porque eu acho que naquela entrevista o presidente Lula sinaliza os desafios programáticos com muita clareza. Ele fala sobre o que vai fazer com a privatização, ele fala do tema das políticas públicas, ele fala da soberania nacional do Brasil, e eu acho que nós estamos nesse... Não vai ser simples, e nós não vamos encontrar um cenário internacional como o de 2003, muito mais complexo, inclusive em transição. Eu acho que o desafio é muito grande, eu defendo o que o presidente Lula está fazendo, que é de construir uma ampla aliança
para ganhar a eleição e para governar, mas sob a hegemonia ou sob baixo a diretriz programática que ele mencionou lá em 10 de março de 2021 e que vem sendo debatido, aprofundado. Lógico que nada é simples para nós, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio. E, em segundo lugar, certamente os desafios do mundo do trabalho. Jorge, você colocou muito bem. Eu fui dirigente sindical, embora do setor público, já há 20 anos atrás, quando eu disputei a eleição na CUT, eu falava disso. Nós temos que prestar atenção nas novas formas de organização da produção e do trabalho e renovar as nossas apostas organizativas da classe trabalhadora para estar à altura das necessidades organizativas da classe trabalhadora para poder, inclusive, lutar e conquistar e garantir protagonismo e garantir, como se diz assim, proteção, né? Porque hoje, bom, não preciso nem falar, nem vou ter tempo mais para falar sobre isso. Eu acho que esses dois desafios estão postos para o nosso partido, para as organizações sociais e populares que fazem parte desse bloco, desse novo bloco histórico, social e político que nós temos que construir para liberar a classe trabalhadora brasileira e também levar o presidente Lula à presidência da República. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Sokol, Marcos Sokol, a palavra é sua. Abriu. Então, a primeira coisa que eu queria tomar licença é para recuperar a Dilma, o governo Dilma, e a pessoa da Dilma. Ela não é fundadora do partido, mas ela já está há muitos anos no partido, ela foi leal com o partido, e nós devemos isso a ela. Eu estive agora na Europa como observador eleitoral do PT para as eleições francesas, e a moça que estava no balcão do hotel, quando eu estava indo embora, falou: brasileiro, Brasil é. Vocês têm uma presidente mulher, né? Ela não sabia que havia havido um golpe e tinha sido derrubado. Na esquerda francesa, a Dilma tem uma popularidade impressionante. Na Alemanha, mais do que o Lula, apesar da relação histórica metalúrgicos, indústria automobilística. A Dilma foi tratada pela Merkel como chefe de Estado. Eu não sou nem feminista, nem sei se a Dilma é. O meu problema aqui não é golpe misógino, porra nenhuma. Desculpe a franqueza. Um golpe contra os direitos sociais, contra os direitos dos trabalhadores, contra o PT. Mas tem essa dimensão. Então, eu quero resgatar a figura da Dilma como parte daquilo que a gente construiu. Em particular, porque ela propôs uma constituinte, num certo momento lá. Mandaram ela embrulhar, ela não se sentiu com força, mas foi ousada. Então, eu tenho um carinho especial, além da obrigação que eu acho que o partido tem para acompanhar a Dilma. Claro que nossos governos, aí todos, deixaram um legado. Né? O piso dos professores, o aumento real do salário mínimo. Eu queria destacar o gás da Bolívia. Esse tema é atualíssimo. Vocês talvez não saibam, mas o Porto de Santos, aqui, o maior porto da América Latina, está sendo readaptado para receber os navios bomba do gás liquefeito dos Estados Unidos. Porque o problema é que o mercado é estreito. Eles produziram brilhantemente uma quantidade de petróleo e gás que eles não têm para onde sair. Então, com as sanções e a pressão, eles estão tentando fechar a torneirinha do gás canalizado russo contra a colaboração entre os povos. Hoje pelo mercado, amanhã pelo planejamento, para impor a bota americana. Mas não é só na Europa, é também no Brasil. Fazendo o Brasil de costas para o continente, ao invés de receber o gás canalizado boliviano e outro, nós vamos receber os navios que mais poluem o oceano, que são os navios bomba do gás, que são pesadíssimos, consomem energia absurda. Energia limpa, eu não vou usar uma palavra apropriada aqui, que limpa é o... Né? Bom, vamos voltar ao ponto, eu vou extrapolar o tempo. A única ressalva que eu tenho, Jorge, é com relação à consciência dos trabalhadores. Num aspecto, nos 13 anos, ela regrediu. Ela naturalizou uma figura como Alencar. Não era necessário. Ela está naturalizada na figura do Alckmin, a Mônica sabe. Não acho necessário. E acho que isso é uma regressão. Eu não sou estreito assim, não, hein? Tem gente mais estreita que eu. Eu sou a favor de uma frente com o PSOL, com o PCdoB, com os setores progressistas, populares que existem no PDT, no PSB e além.
mas o Alckmin, o Opus Dei, o maior industrial têxtil do Brasil, não faz falta. Quiser nos apoiar, ótimo, bem-vindo. Mas acho que é um problema de consciência, no caso, aí não é exatamente a sintonia que eu ia aguardar. Mas, bom, tem outros males, né? Federação com o PCdoB, o que vai dar esse negócio? Né? Mas não é o tema hoje. O PT continua, pelo menos para nós, continua. E nós temos que, juntos, conquistar, como corretamente a direção se pronunciou, pela revogação da reforma trabalhista. Nós temos que recuperar, creio eu, não é fácil, mas é necessário, o monopólio estatal do petróleo, senão não vai ter indústria de fertilizantes nacional. Eu não vivi, mas eu li. O argumento contra a criação da Petrobras é que era mais barato comprar petróleo no exterior. E era. Que é o mesmo argumento contra a indústria nacional estatal de fertilizantes. É mais barato comprar fora. E é. Exceto quando falta. Quando falta, se quebra. Você não tem soberania. Então, é o mundo do mercado que interessa a quem controla o mercado. Depois tem os direitos dos quilombolas e o direito dos indígenas, dos oprimidos em geral, discriminados, de todos os tipos que eu não preciso aqui enumerar, foram todos prejudicados por 118 emendas a uma Constituição. Nem lembro se você estava na bancada, Jorge, na época. Uma Constituição que nós não votamos contra. Assinamos porque estavam ali fazendo parte, mas não votamos. E aprovaram 118 emendas, que, segundo o cálculo preciso do antigo deputado constituinte genuíno, 90% são regressivas. Mas o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos revogar por 2/3 dos votos 118 emendas? Mas nem 40 anos de parlamento dá tempo para fazer um negócio desse. É inviável. Mas a democracia encontrou uma solução para isso. Chama-se Assembleia Constituinte Soberana, onde, com uma maioria simples, você estabelece que A é A e B é B. Você revoga a lei da anistia. Você democratiza a mídia. Mas é simples. Por 2/3, vai democratizar a mídia? Mais fácil o boi voar. Mais fácil o boi voar. Ela põe todos nós no canto. Alguns de nós seguramos a onda. Mas tem muitos amiguinhos que não seguram. Então, são exemplos de tarefas urgentes, no meu modo de ver. E, para terminar, e não dizer que eu não falei de flores, eu estou horrorizado com o presidente do Supremo Tribunal Militar. Vou falar para vocês. O inominável do Planalto, quando homenageou o Ustra, era o lixo falando da merda. E vale o que o lixo vale, somado com a merda. É ruim? É horrível. Agora, o STM, o Tribunal Militar, é uma instituição desse país. Como é possível que o presidente da instituição relegue ao despreze 10 mil horas de fita, que eles, é verdade, esconderam, mas finalmente tiveram que mostrar? Como ele pode dizer que não estragou a Páscoa dele? Gente, nós precisamos estragar a Páscoa dele. Nós, a nação brasileira, nós temos o direito de estragar a Páscoa de si. Deixa de lado qualquer adjetivo. Então, quem vai fazer isso? A caneta do Lula? Digo, nem tem caneta para isso. Tem um nome para isso. Precisa reorganizar o aparelho judiciário. Acabar com essa excrescência de Supremo Tribunal Militar. Mas que país do mundo? Pelo amor de Deus. Democracia. Abolição do artigo 142. Função das Forças Armadas é defender o país. Não é lei e ordem interna. Muito menos ter uma justiça à parte de privilégio, comandada por uma excrescência. E vai vir atrás dele, vai morrer, vai vir outra excrescência. Porque é da ordem. Ou a nossa luta contra a ordem. Obrigado. Obrigado, Marcos Sokol. Obrigado, Mônica Valente. Tenho convicção de que vocês dois jogaram muita luz sobre a trajetória do PT, seus grandes acertos, seus novos desafios na presente conjuntura. O PT é um partido de natureza democrática, então ele comporta até opiniões, digamos, diversas, embora todos estejam de acordo vamos falar, com a busca do protagonismo dos trabalhadores para a transformação social de nosso país. Todos nós desejaríamos uma Assembleia Nacional Constituinte, mas precisamos criar as condições populares para isso. O Chile criou essas condições e está realizando a sua Constituinte. Talvez porque a própria Constituição de 88, que contém uma série de elementos, no mínimo, discutíveis, ela já foi profundamente emendada para pior, efetivamente. Então, nós precisamos realmente, talvez, de um novo marco constitucional, mas essa é outra história que fica para uma outra aula, efetivamente, e que em nada
prejudica o fato de que vocês nos ofereceram uma grande contribuição para nossos militantes, dirigentes, no sentido de que a gente possa fortalecer o nosso caminho das transformações no nosso país. Tá bom? Muito obrigado a vocês dois. Obrigado pela oportunidade. Mônica, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima telinha. Obrigada. Até a próxima telinha. Tchau. Tchau.